Olá, estamos iniciando o programa E Agora Entrevista, dedicado a explorar os caminhos e desafios para a educação brasileira com a inteligência artificial. Hoje, recebemos a professora do programa de pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo, Dora Kaufmann, pesquisadora dos impactos sociais da inteligência artificial. É um prazer e uma honra tê-la conosco, professora. Bem-vinda. Muito obrigada, Isabela. O prazer é meu. Acho que é sempre super rico essa troca de conhecimento e essas conversas. Estou à disposição. Professora, nós temos observado um avanço vertiginoso da inteligência artificial em vários aspectos do cotidiano. Como você percebe o papel da IA na transformação da sociedade? Poderia compartilhar alguns exemplos de como essa tecnologia tem sido usada para impulsionar práticas colaborativas nas empresas? Olha, na verdade, a inteligência artificial ela já está mediando a nossa vida faz muitos anos, né? Porque se a gente considerar que todas as plataformas e aplicativos que a gente usa no cotidiano, que de fato facilitam a nossa vida, desde todas as plataformas de streaming, como Netflix, Spotify, desde do Waze, desde o Airbnb, em suma, todas as plataformas que a gente tem usado, o Google, as plataformas de redes sociais, todas elas têm no modelo de negócio, no âmago do modelo de negócio, a inteligência artificial, porque elas são a maneira como elas geram riqueza, como elas geram receita, né, tem a ver com o uso de grandes volumes de dados. E a inteligência artificial é o único modelo estatístico que tem condições, capacidade de lidar com grandes volumes de dados. Então, a gente já vive assim, no cotidiano os efeitos com a mediação da inteligência artificial. O que aconteceu, que deu essa visibilidade, que a inteligência artificial virou hype, foi o advento do ChatGPT. E qual é a grande mudança, no meu ponto de vista? É a interface entre máquina e ser humano. Pela primeira vez, não precisa de nenhuma especialização, nenhum conhecimento prévio, até as crianças têm acesso a interagir diretamente com um modelo de inteligência artificial, né? Então, isso fez uma mudança, né? E, de fato, significativa. Então, aí, se a gente for falar sobre como é que está sendo usada a inteligência artificial nas empresas, também varia muito, né? Tem empresas que já usam inteligência artificial há muito tempo, esses modelos preditivos que foram pensados na década de 80 e começaram a ser usados em larga escala em 2016, 2017. Então, são modelos que extraem informações de grandes volumes de dados, como eu já falei, e faz previsão, né? Então, você faz previsão desde qual é o tempo necessário, a data necessária para você fazer por exemplo, uma manutenção de equipamento. Então, com isso, você pode antecipar a manutenção e impede, e evita que a máquina ou o sistema pare, né? Então, isso você reduz custo. A contratação, seleção de grandes volumes de currículos, na área de otimizar processos internos, no administrativo, financeiro. Em suma, tem uma série de situações onde as empresas já estão usando. Aí volta a dizer, o que está agora acontecendo é o uso dos modelos de IA generativa que estão ajudando bastante o profissional, né? O desempenho do profissional. E mais especificamente, como você percebe o papel dessa tecnologia no ambiente educacional? Qual é a sua visão sobre os desafios, as oportunidades da integração da IA na educação? Olha, para mim, a grande contribuição da inteligência artificial na educação é a possibilidade de a gente ter a aprendizagem personalizada, né? Isso é uma questão, porque todos nós sabemos que cada um de nós aprende de forma diferente, né? E, tradicionalmente, o ensino se dá, o professor fala lá da mesma forma para todos os alunos, e sem levar em conta as suas especificidades, o histórico de cada um, as deficiências, as dificuldades, ou o perfil de cada um, né? Então, a personalização da aprendizagem
é isso. Como eu disse, é a grande contribuição, porque vai permitir, vai otimizar toda a aprendizagem, né? Então, existe aqui no Brasil, não sei, pelo que eu e os meus alunos da área da educação pesquisamos, não existe, não identificamos nenhuma plataforma, nenhum modelo que, de fato, entregue aprendizagem personalizada. Mas existem várias experiências acontecendo no resto do mundo. Então, eu acho que é isso que é o caminho, a grande contribuição. Mas o que já está acontecendo, quando saiu o ChatGPT, eu sou colunista na Época Negócio, só escrevo sobre inteligência artificial. Aliás, esse artigo eu fiz no Valor Econômico, e eu fiz comentando sobre a reação da comunidade, né, do ecossistema de educação em relação ao ChatGPT. Eu falo ChatGPT porque é o mais comum, é o mais conhecido, mas tem o Gemini do Google, tem o Llama do Facebook, da Meta, né, e tem vários outros. Mas quando saiu o ChatGPT, a comunidade da educação, isso estou falando mundo afora, se dividiu. Uma parte foi contra e tiveram algumas iniciativas, de fato, de banir o ChatGPT da rede de ensino, das escolas, e outra corrente já aproveitando e se integrando e tentando trazer ao ChatGPT, essa nova tecnologia, essa nova solução de tecnologia para a sala de aula. E eu defendi desde o início que eu acho que foi um erro, e quem baniu no início, as instituições que baniram voltaram atrás 2, 3 meses depois, porque é um fato, né? A tecnologia de inteligência artificial, os modelos de IA generativa, como do jeito que é o ChatGPT, eles são um fato na vida das pessoas. Então, se você não traz para o ambiente da sala de aula, do ambiente educacional, você perde a oportunidade de não ensinar, mas aprender junto com os alunos, experimentar junto com os alunos e transmitir qual é o uso correto, o melhor uso, o uso assim, do ponto de vista ético, recomendado para o ChatGPT. Né? Então, eu sou a favor que seja trazido para a sala de aula e seja experimentado junto com os alunos. Né? Agora, tem 3 situações assim, de contribuição da inteligência artificial, 3 nichos diferentes. Uma é a colaboração com o professor. Né? Então, tem também algumas pesquisas que foram feitas, inclusive logo no início do lançamento do ChatGPT, mostrando que tinha, inclusive, mais professores usando do que alunos. Então, ajuda o professor para pensar o diário de classe, ajuda o professor para preparar uma prova, ajuda o professor para preparar a dinâmica da aula. Tem um outro nicho que ajuda a gestão da escola, né? Então, assim como as organizações, as empresas estão usando, também uma organização, seja uma universidade, seja uma escola, pode usar, ou deveria usar, ou é recomendável que use, porque vai ter benefícios na otimização da gestão. E o outro em relação aos alunos. Né? Então, mas tudo isso precisa... esses sistemas, qualquer sistema, qualquer modelo de inteligência artificial, ele tem muitas limitações. Né? Então, primeiro que hoje, praticamente tudo que a gente fala sobre inteligência artificial, assim, a grande maioria, refere-se a uma única técnica. É uma técnica que se chama rede de neurais profundas, e em inglês Deep Learning. Essa técnica é um modelo estatístico de probabilidades. Então, já começa por aí. Como todo modelo de estatística de probabilidade, ela tem uma variável intrínseca de incerteza. Né? Então, ela é sempre uma probabilidade. Além disso, qual é a essência, a lógica dessa técnica? Ela extrai inputs, né? Ela extrai informações úteis de grandes volumes de dados. Então, aí também já tem uma série de questões, uma série de problemas dos dados, da qualidade dos dados, do que os dados refletem, o comportamento e os preconceitos da sociedade. Existe a questão de como é que foram desenvolvidos os modelos, como é que eles são interpretados. Em suma, tem uma série de questões dessa técnica. Então, ela está muito longe
de ela entregar resultados perfeitos, né? E a gente tem experiência no cotidiano, se for o caso, eu posso dar 2 exemplos de experiência para mostrar como ele é limitado. Então, o recomendado é sempre que nós, seres humanos, consideremos esses modelos como um parceiro, um complemento, né, que nos ajude, mas qualquer interação que a gente faça, por exemplo, com o ChatGPT, a gente tem o pressuposto que nós tínhamos algum conhecimento, algum domínio do assunto pelo qual nós estamos demandando do ChatGPT para a gente poder fazer a nossa curadoria, né? A recomendação é nunca usar exatamente de uma IA preditiva, ou do modelo de IA preditivo, do que ele está prevendo, ou, no caso de IA generativa, sem fazer uma variação com outros parâmetros que a gente tem. Maravilha, a sua resposta trouxe várias outras perguntas. Eu vou começar trazendo algumas pontuações. Os exemplos de onde a inteligência artificial é limitada, eu acho que isso é importante deixar aqui para os nossos telespectadores. Eu vou dar 2 exemplos, porque são exemplos do cotidiano, né? Eu imagino que grande parte das pessoas que vão estar nos acompanhando tem acesso ao Netflix, ou sabe como funciona o Netflix, né? Então, o Netflix tem 2 grandes modelos de inteligência artificial. Ele faz o modelo que faz a classificação das séries, né, do portfólio, que são as séries e os filmes. Por outro lado, ele classifica o perfil dos assinantes, que, no caso, personalização é diferente de individualização. Ele não classifica eu, Dora Kaufmann, ele me coloca num cluster de assinantes com perfis similares. Aí entra um segundo sistema de inteligência artificial. O que ele faz no segundo? Com base no perfil, na classificação do portfólio e da classificação dos assinantes, ele faz a recomendação, né? Então, mas aí qual é a experiência nossa do cotidiano? Se a gente assistir 4, 5 séries coreanas, o que acontece? Só vem recomendação de coreano, né? Então, isso é a mesma técnica que permeia praticamente todas as implementações. E veja como ela é limitada, porque se ela fosse, de fato, tão sofisticada, o que ela deveria identificar? O que tem de comum na série chinesa, coreana, inglesa, sei lá, francesa, italiana, americana, que faz com que eu goste? Mas o sistema faz uma recomendação, uma correlação muito básica da origem do filme e da série. Então, e é a mesma técnica. Então, se essa técnica é tão básica assim na inteligência, no Netflix, ela não pode ser perfeita em outra aplicação que a gente esteja usando. O outro exemplo é no tradutor, né? No ChatGPT, por exemplo, além da técnica ser a mesma do Netflix, ela também é a mesma arquitetura do Google Tradutor, né? Chama-se Transformer, porque cada aplicação, cada objetivo, cada propósito que você desenvolve um modelo, ele tem por trás uma arquitetura diferente dessa técnica, né? Então, no caso do ChatGPT e do caso do Gemini, a arquitetura chama-se Transformer, que foi desenvolvida em 2017 pela área de pesquisa, o Google Brain, para a tradução, né? Então, nesse caso, então, veja bem, comparando com o ChatGPT e a tradução, não é só a mesma técnica, mas a mesma técnica e a mesma arquitetura. E o que acontece quando a gente pede para traduzir algo no Google, por exemplo, né? Que a gente sabe, se a gente vai traduzir um texto do português para o inglês, a gente tem que ter um certo domínio do inglês para fazer os ajustes, né? Todos nós sabemos que a gente não pode pegar um texto que saiu do Google Tradutor e enviar para uma situação profissional. Então, dessa mesma maneira, são nossas experimentações, né? Quando a gente vê a limitação, no caso de uma plataforma de streaming como Netflix, quando a gente vê na tradução e a mesma técnica, e como eu disse, na tradução é a mesma arquitetura também. Então, são experiências que a gente tem no cotidiano que mostra como é limitado. Então, é muito importante, é um avanço extraordinário, mas bom, não tem nenhum indício, nem tangencia a cognição humana, mas mesmo assim está distante de ter respostas perfeitas. Então, a gente tem, é um auxiliar, né? Da mesma maneira como eu acho que todos nós consultamos o Google
várias vezes nos nossos trabalhos, nas nossas em várias situações. Agora nós temos outros modelos, outros auxiliares para melhorar para o nosso trabalho. Eu acho que é nesse sentido que deve ser considerado. Maravilha, professora. Nós já estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco, então o nosso programa e agora entrevista vai fazer um breve intervalo e nós já voltamos para a segunda parte. Muito obrigada. Estamos de volta, recebendo hoje a professora da PUC de São Paulo, Dora Kaufmann. É um prazer, uma alegria estar com você aqui hoje, professora, e gostaria de iniciar essa segunda parte do nosso programa, perguntando quais são as pesquisas que você está desenvolvendo com a sua equipe, o que vocês têm descoberto, o que poderia ser útil para os professores do Brasil sobre esse tema. Olha, hoje o grande foco de pesquisa meu é sobre governança, né? Então, o que seria independente? Eu estou participando, acompanhando tanto no exterior quanto no Brasil os processos de regulamentação da inteligência artificial. Mas, em paralelo, eu estou bastante envolvida na questão de governança, né? Então, não importa qual que seja o setor de atuação, como que as organizações se preparam, quais são as diretrizes que são recomendadas para usar a inteligência artificial de uma forma segura, né? Que maximize os benefícios, que são inúmeros, e mitigue os potenciais danos ou os danos que já estão acontecendo. Então, hoje eu estou coordenando duas pesquisas empíricas, né? Nós temos muita dificuldade no Brasil de fazer pesquisa empírica porque não tem recursos, né? Pesquisa empírica são caras, mais cara, pelo menos, do que você fazer empírica, pesquisa bibliográfica, que você vai lá e acha os textos, os artigos, as publicações. Então, pesquisa empírica, você tem que ter uma equipe, então ela sempre tem um custo, né? Então, para mim, é uma grande alegria ter criado condições de fazer duas pesquisas empíricas sobre a questão, que o objetivo das duas é propor diretrizes de governança do uso da IA. Então, uma no âmbito da universidade. Eu ganhei uma concorrência no final do ano passado, internacional, da Tides Foundation, junto com o Google Internacional, para pesquisa, e o que nós apresentamos era exatamente criar essas diretrizes de governança, né? Então, são várias etapas. A primeira etapa, nós fizemos o levantamento, então eu tenho uma equipe, são meus orientandos, alguns dos meus orientandos, no TID, no nosso programa, e primeiro fizemos o levantamento de como é que é tratada a questão do risco do uso da inteligência artificial em vários documentos, em vários processos, mundo afora, né? Depois, a segunda etapa, existe hoje mais de 60 frameworks de governança, né? Exatamente com diretrizes de como usar de forma segura a inteligência artificial. E nós fizemos, desses 60 e poucos, nós selecionamos 5, que a gente acha que tem mais substância, e fizemos um comparativo entre eles, e também comparando. Agora nós temos já temos uma lei de inteligência artificial no mundo ocidental, né, que é a da Europa, que foi votada em 13 de março pelo Parlamento Europeu. Então, pegamos esses 5 frameworks, fizemos a comparação e também comparando como que eles seriam em relação às obrigações dessa lei que já existe, que a Europa ainda não está em vigência, mas ela já foi votada. E a outra parte agora, nós vamos interagir com uma outra pesquisa, que é a outra que eu estou coordenando, junto com um aluno meu de doutorado, que é o Alexandre Zavaglia, mas ele muito mais. Ser o meu aluno de doutorado é um detalhe, ele é uma pessoa muita experiência no mercado, em várias áreas, e nós estamos coordenando uma pesquisa para a Brasca. A Brasca é a Associação Brasileira de Empresas de Mercado Aberto, né? Tem mais ou menos 600 associados e um pouco mais de 2/3 do PIB. Então, nós estamos também fazendo, também ao final, colaborar
para que a Abrasca proponha diretrizes de governança de IA para as organizações, para as empresas, né? E nós fizemos a primeira etapa, já encerrou, foi muito interessante. Nós fizemos entrevistas qualificadas com um membro do conselho, o CEO e o responsável, né, o head da área de tecnologia de 17 empresas que a gente selecionou. Então, isso nos deu uma visão muito mais consistente de como está sendo usada no mercado, nas empresas, né? Então, agora, na área de educação, especificamente, não tem pesquisa empírica, né? Então, o que tem são as minhas experiências na interação de participar de painéis, de participar de encontros, de congressos na área de educação, e o que eu percebo é que está sendo, assim, partindo da IA generativa, a inteligência artificial, de fato, entrou na pauta fortemente da área de educação, né? Então, todas as discussões, as polêmicas em relação ao uso, a liberar o uso dentro das universidades, né? Eu participei o ano passado, a USP fez um simpósio no qual eu participei, fui convidada, que era discussão ChatGPT na universidade. E muito se debateu sobre. E, como eu disse antes, eu sempre acho, e no âmbito da universidade também, tem que ser experimentado, tem que ser colocado. Se você, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, muito básico, se você pedir uma pesquisa e os alunos, incentivar os alunos a usarem de fato o ChatGPT, aí vão vir vários erros. Se dentro da dinâmica daquela disciplina, você, junto com os alunos, né, o professor, junto com os alunos, identificar quais são os erros que tem na resposta que o ChatGPT deu, quais são as fontes onde eles foram buscar para identificar e corrigir os erros. Tudo isso é um conhecimento, né? É trabalhar com conhecimento. Então, tem várias maneiras. Isso não só você explora o conhecimento em si, do objeto que você está trabalhando, que você fez a pesquisa junto com seus alunos, como também ajuda a experimentação das limitações do ChatGPT. Então, eu acho que tem assim, eu sempre defendo que temos que experimentar. Cada um individualmente, cada professor tem que experimentar e ver como é que pode ajudar na dinâmica de aula, como é que pode ajudar nas suas atividades. É uma experimentação. Eu não gosto assim de roteiro, o que usar. Existem inúmeros hoje aplicativos para qualquer coisa, qualquer atividade que você queira. Você entrar lá no Google, você vai... Bom, aplicativo para usar em sala de aula, vai aparecer muitos, né? Então, alguns bons, outros nem tantos, outros muito ruins, e é tudo uma experimentação. Mas sempre ter como ponto de partida entender minimamente a lógica dessa tecnologia. Eu faço uma comparação, uma analogia, que não é muito boa, aviso logo, mas eu acho que serve para passar o que eu quero dizer. O carro, por exemplo, né? Grande parte de nós sabemos dirigir, mas nós não sabemos nem como faz um carro, nem consertar um carro. Mas a gente sabe a lógica de funcionamento do carro. Então, a gente está dirigindo o carro, tem um obstáculo, a gente sabe que tem que desviar, a gente tem um sinal fechou, a gente sabe que tem que parar, tem que frear e não acelerar. Então, é nesse sentido, né? Eu acho que todo cidadão do século XXI, e mais que todos os cidadãos, os educadores, os professores, tem que adquirir familiaridade com a lógica de funcionamento dessa tecnologia, exatamente para saber como desvia, aonde freia e não acelera. Se tiver conhecimento, tiver assim, básico sobre essa lógica, eu acho que aí, a partir daí, é uma experimentação. Vai experimentando os modelos que estão propostos, que estão disponíveis no mercado, e aí vai experimentando e vai encontrando como que me ajuda a eu desempenhar melhor as minhas funções. Maravilha, professora. Mas eu não posso deixar de fazer duas perguntas que também estão relacionadas à sua fala. Fiquei curiosa para saber quais são os 5 frameworks que foram selecionados e também quais são os resultados que vocês tiveram na segunda pesquisa, né, sobre como está sendo utilizado dentro da empresa.
É possível falar um Então, pouquinho sobre isso? então, a gente ainda não está, não finalizamos, né? Então, a gente não tem o resultado final, a gente está começando a preparar os relatórios, mas assim, o que a gente está observando, o que está acontecendo no mercado em relação à inteligência artificial, há uma diferença entre desenvolvedor da tecnologia e utilizador da tecnologia, né? Quem desenvolve a tecnologia, em geral, são as empresas de tecnologia. Então, todas as outras organizações, não vou nem falar empresa, organização em geral, pode ser área pública, área privada, instituições de ensino, qualquer organização, em geral, se não é de tecnologia, ela adota sistemas que estão disponibilizados, modelos que estão oferecidos no mercado, né? Então, nesse sentido, e tem poucas, mas muito poucas, as mais avançadas, que desenvolvem soluções apropriadas para os seus desafios, né, com base também em ofertas do mercado. Então, quando, por exemplo, eu quero usar uma das utilizações muito assim em prática muito assim nas organizações, por exemplo, é o RH, para fazer a compatibilização entre o perfil da vaga e o perfil dos candidatos, que é a mesma lógica de fazer a compatibilização, por exemplo, no exemplo que eu dei do Netflix, né? Então, para isso existe startups que oferecem soluções específicas para esse modelo. Se você quer, por exemplo, fazer previsões sobre previsões, como sempre se fez, né? Eu queria falar uma questão que eu acho que é interessante para a gente entender a lógica, né? Como é que nós, seres humanos, e nós, organizações, tomamos decisão? Nós sempre tomamos decisão com base em informação. Sempre foi, né? Quanto mais. Eu estou abstraindo as emoções, os sentimentos, o inconsciente, eu estou falando do ponto de vista racional. Quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente busca informação. Quanto mais importante a decisão, mais informação a gente busca. Sempre funcionamos assim. Não existe nenhum negócio, não existe nada que aconteça na sociedade que não passe por essa lógica, né? Então, se eu sou uma empresa, se eu vou produzir essa camisa, eu tenho que buscar informações e fazer projeção de quanto que eu vou vender, e a partir daí eu vou montar toda a escala da minha produção, né? Se eu vou abrir uma universidade, eu tenho que saber também, fazer uma previsão de quantos alunos, e a partir daí eu vou estruturar todo o meu plano de negócio, né? Então, sempre funciona dessa maneira. Qual é o novo? Bom, e aí, pelo menos 30 anos, 3 décadas no mínimo, nós temos modelos estatísticos que foram evoluindo. Hoje eles são bastante sofisticados, parte desses modelos, inclusive se confunde com inteligência artificial, com os modelos estatísticos de inteligência artificial, dada a sofisticação. E qual é o novo? O novo é uma sociedade hiperconectada. É o fato de que hoje grande parte da nossa atividade se dá em ambiente digital, como nós estamos agora, ou através de dispositivo digital. Então, nós estamos gerando dados todo o tempo. Os modelos estatísticos tradicionais não conseguem lidar com grandes volumes de dados, o chamado Big Data. Daí que entra a razão, que eu acho que é a principal razão da disseminação da inteligência artificial. Se eu sempre tomei decisão, eu, instituição e pessoas, com base em informação, se hoje eu tenho um volume extraordinário de informação, implica que não necessariamente, mas aumenta a minha chance de decisões assertivas. Então, como é que eu extraio informação útil, insights desse grande volume de dados? Se eu só tenho uma técnica estatística que me permite isso, essa técnica passa a ser estratégica, né? Então, as empresas sempre tomaram decisões, as organizações, com base em informação. Hoje, elas estão migrando dos modelos estatísticos tradicionais para os modelos estatísticos com inteligência artificial, exatamente para poder aproveitar, se beneficiar desses grandes volumes de dados. Então, essa migração que a gente está observando. Todas as áreas sempre usaram, pelo menos nos últimos 30 anos, cada vez mais, modelos estatísticos, está acontecendo de migrar para modelos estatísticos com base em inteligência artificial. Maravilha. E quais são esses frameworks que foram selecionados que você considera que são importantes para quem sabe modelar uma experiência própria dentro do Brasil?
Não, eu acho que eu não vou colocar para você esses frameworks, porque eles não vão ajudar nesse sentido, né? Não é o que nós estamos desenvolvendo, é que nós vamos propor, através desse trabalho que a gente vai finalizar, para previsto em junho, é de fato um framework que tem a ver com a realidade brasileira, né? Os frameworks Maravilha. internacionais foram pensados, desenvolvidos para aquelas realidades específicas. O que nós estamos fazendo é exatamente trazer, criar, propor um framework que tem a ver com a realidade brasileira. Porque Queremos senão a utilização de alguma coisa que foi feita para outra realidade vai dar mais problema, talvez, do que não usar. Então, o que nós queremos aqui dentro do projeto E Agora é ser um dos primeiros a ter conhecimento do resultado da pesquisa e ter a oportunidade de estar divulgando também, contribuindo para a divulgação do resultado de uma pesquisa que é tão relevante. Professora, nós já estamos quase chegando ao fim da segunda parte do nosso programa e eu gostaria de deixar a palavra livre para que a senhora pudesse trazer um recado para os professores, né, sobre o uso da inteligência artificial na educação, sobre aquilo que você considera mais importante para a formação do professor, enfim, sinta-se livre para trazer uma palavra final, por favor. A palavra final é um pouco o que eu já disse. Eu acho que todo mundo, cidadão do século XXI, tem que se familiarizar com essa tecnologia, principalmente quem está com a função de educador, né? Então, tem muitas maneiras, existem inúmeros cursos, inclusive bons e gratuitos, existem webinars, existem textos, existem artigos. É claro que tem um desafio de fazer a curadoria, né? Porque, principalmente desde do ano passado, quando a inteligência artificial, o hype, tem uma produção enorme e, claro, tem muita coisa boa e tem muita bobagem, né? Então, como é que faz essa curadoria? Também tem que ir experimentando, tem que ir aprendendo, tem que ir vendo, tem que né, como qualquer busca que a gente faz para nos informar, a gente vai identificando quem são as pessoas que têm mais conhecimento e quem elas citam, e aí a gente vai, né? O LinkedIn é um lugar legal para isso, porque lá você vai vendo quem debate com quem conversa com quem sobre esses assuntos, aí você vai seguindo aquelas pessoas e você vai criando uma rede sua que aí, bom, aí aquelas pessoas são referências para mim, então eu vou ler os textos que elas produzem, os posts que elas colocam, né? Você vai criando bastante autodidata, mas a vantagem é que tem produção, né? Você tem acesso à informação e você vai construindo a sua capacidade de fazer curadoria e de ver quem são as suas referências que você pode seguir e indo. Então, eu vou convidar, muito obrigada, professora. Eu vou aproveitar para convidar todas as pessoas, obviamente, para seguir o seu perfil no LinkedIn, para seguir os nossos perfis do Projeto E Agora. E lembrando que nós estamos aqui no nosso projeto, que é financiado pela FAPDF, vamos realizar um curso de capacitação para os professores da educação básica sobre o uso da inteligência artificial. Então, todos fiquem ligados que em breve nós vamos estar oferecendo esse curso para inicialmente 1.000 professores do DF, com vagas distribuídas para todo o Brasil. E, com certeza, vamos estar trazendo uma pequena contribuição aqui com, obviamente, o apoio e a colaboração de vários outros pesquisadores, como a senhora. Então, assim, nós Maravilha. chegamos ao fim, né, de mais uma edição do nosso programa E Agora Entrevista. Muito obrigada, professora Dora Kaufmann, e a você que nos acompanhou aqui nesse programa. Eu convido que nos siga no nosso canal do YouTube, que assista ao programa também pela UNB TV no canal 15 da NET Brasília e também pelo site unbtv.unb.br, ou seja, você vai ter sempre muita oportunidade para entrar em contato com esse material. E também as redes sociais do nosso projeto E Agora, que é sempre agora.brasil. Estamos aí no Instagram, Facebook, TikTok e LinkedIn. Então é isso, professora. Muito obrigada. Pessoal, Obrigada a até o vocês. próximo programa. Tchau.